E aí, galera Sentinela da Manhã, eu me chamo Marcelo e sejam bem-vindos ao Resposta de um Jovem Católico. E não se esqueçam, abaixa um pouquinho aqui a tela, no mouse ou no celular, não sei onde você está, e se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante que você se inscreva e também que você curta esse vídeo, tá ok? E também eu vou deixar na descrição do vídeo a página do Facebook para vocês ficarem atentos ao que eu posso fazer no canal. E também temos o Instagram, vai dar tudo na descrição, e não se esqueça também do blog. Sobre esse tema que eu vou falar de hoje, eu vou também colocar no blog, tá ok? Muitos afirmam que é errado batizar crianças porque elas não têm pecado e também porque Jesus foi batizado quando já era grande. Mas isso é correto? Por que será que a Igreja Católica continua a batizar crianças? É isso que veremos no tema de hoje. Batizar crianças é certo? Para poder entender por que a Igreja batiza crianças, nós temos que ter bases nas Sagradas Escrituras e nas Sagradas Tradições. Primeiro de tudo, antes de começar a falar sobre batizado, nós temos que entender um termo que se chama pecado original. O que será o pecado original? Vamos lá. O pecado original ele se iniciou com Adão e Eva, no momento que eles desobedeceram a Deus. O homem antes ele vivia junto com Deus, convivia com Deus. Deus vivia no paraíso junto com o homem. Eles viviam na extrema harmonia. Então, o homem e a mulher viviam na graça, junto a Deus. Mas a partir do momento em que eles foram seduzidos pela serpente e passaram a pecar, eles tiveram um racha, né? Então, o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus pela desobediência e cometeram o primeiro pecado. Então, esse foi o pecado original, o pecado de Adão e Eva. O que aconteceu? Imaginemos uma linha neste lugar. Tem uma linha aqui. O homem estava neste lado da linha, na graça, junto com Deus. A partir do momento que ele pecou, desobedeceu a Deus, ele saiu da graça e foi para o outro lado. Nesse outro lado, ele passou a ter a escravidão. Como assim? A escravidão do pecado. Ele passou a ser rendido ao pecado e ter tendências a pecar por culpa de Adão e Eva, mas também por culpa também de Satanás. Foi ele também que induziu eles a pecarem. Então, ele saindo da graça e indo para a escravidão do pecado, o homem passou a ter, vamos dizer assim, uma desgraça. Que desgraça é essa? A de ter que morrer. Não era o objetivo de Deus que isso acontecesse, mas foi por erro mesmo do ser humano. Então, esse pecado de Adão e Eva, que se chama pecado original, não ficou só apenas com eles, mas também com toda a geração que eles tiveram. Os filhos de Adão e Eva carregaram essa maldição dentro de si por séculos e séculos até hoje. Sim, até hoje esse pecado original ainda está dentro do ser humano, mas Deus não quis que isso fosse para sempre. Então o que aconteceu? Deus próprio desceu até nós, encarnou no seio da Virgem Maria, morreu por nós numa cruz, e na cruz ele tirou todos os nossos pecados. Na cruz ele pagou com seu próprio sangue o pecado original e todo o pecado da humanidade. Então, pela cruz nós fomos libertos do mal, libertos da escravidão da morte, e não somos mais sujeitos a pecar, graças a Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, e através do batismo. Para confirmar isso que eu falei, vamos lá em Romanos, no capítulo 6, iniciando no versículo 4, diz o seguinte: pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Se permanecermos completamente unidos a Cristo, com a morte semelhante à dele, também permaneceremos com uma ressurreição semelhante à dele. Sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. Mas o que é o batismo? Vamos lá no YouCat, o Catecismo Jovem da Igreja Católica, no número 194. A pergunta diz o seguinte: o que é o batismo? E ele vai responder: o batismo é o caminho do reino da morte para a vida, a porta da igreja e o começo de uma comunhão duradoura com Deus.
O batismo é o sacramento fundamental e a condição prévia para todos os outros sacramentos. Ele liga-nos a Jesus Cristo, insere-nos na sua morte redentora na cruz, libertando-nos do poder do pecado e faz-nos ressuscitar com Ele para uma vida interminável. Visto que o batismo é uma aliança com Deus, o batizando ou os pais no batismo da criança devem aceitá-lo na liberdade. Marcelo, mas por que a Igreja Católica batiza crianças? Vamos lá ainda no Catecismo Jovem da Igreja Católica, no número 197, e ele vai dizer assim. Primeiro vem a pergunta: por que conserva a Igreja a prática do batismo das crianças? A Igreja conserva desde tempos antigos o batismo das crianças. Existe uma razão para isso. Antes de nos termos decidido por nós, Deus já tinha se decidido por nós. O batismo é, portanto, uma graça que nos acolhe incondicionalmente. Os pais crentes que desejam o melhor para o seu filho, desejam para ele também o batismo, em que a criança é retirada do influxo do pecado original e do poder da morte. Mas isso está errado, porque criança não tem pecado e Jesus também já foi batizado quando já era grande. Criança não tem pecado, mas ela carrega nela o pecado original. E é preciso, por meio do batismo, que este pecado original seja arrancado dela e ela passe a ser filho de Deus. E Jesus foi batizado quando era adulto. Mas se o batismo ele só serve para retirar o pecado, por que Jesus foi batizado? Jesus, que eu saiba, ele não tinha pecado. Se o batismo retira do pecado da morte e torna filho de Deus, por que negar isso a uma criança? Sim, ele não tem consciência do que está acontecendo ali no dia do batismo, mas é por isso que a igreja instituiu que os pais e os padrinhos devem ensinar a criança, devem guiar a criança quando ela começar a crescer na educação católica, no ensino do evangelho. Sim, é isso que tem que acontecer. E quando ela já estiver grande, já tiver uma maturidade para poder responder por si, ela vai dar essa resposta. Por isso que a igreja também tem o crisma, o sacramento do crisma, que é a confirmação do batismo. E é nesse momento que a criança, o adolescente, o adulto, já por livre e espontânea vontade, vai repetir tudo aquilo que os padrinhos responderam quando ele era bebê. No crisma ele vai, por livre e espontânea vontade, decidir se quer seguir a Deus ou não. Marcelo, mas me mostra na Bíblia onde está escrito que tem que batizar criança. Olha, não está explícito na Bíblia que isso acontecia, mas dá para levar a pensar. Vamos voltar à história de Paulo e Silas quando foram presos. Houve um grande terremoto, as celas se quebraram e todos puderam fugir. Mas o carcereiro ficou tão nervoso que ele queria se suicidar. O que Paulo fez? Foi lá e falou: não faça isso. E ele não deixou ele se matar, conversou com ele, e tanto é que o carcereiro se converteu e foi batizado. E lá diz que foi batizado ele e toda a sua família. Será que na família do carcereiro não tinha uma criança sequer? Naquele tempo, muitos eram convertidos e muitos eram batizados. E o costume da época era que se o homem da casa se convertesse, toda a sua família tinha que se converter. Então naquela época eram incontáveis as famílias que se convertiam e eram batizadas no cristianismo. Será que dessas incontáveis não haviam crianças? Antes do Novo Testamento se restabelecer, a igreja já batizava crianças. A igreja tem essa prática já quase há 2000 anos. Mas ainda está errado, porque tem que batizar em água corrente. Vamos lá, eu já falei em alguns vídeos anteriores que os primeiros cristãos da igreja primitiva eles eram perseguidos. Quem dissesse que era cristão era morto. Para poder se reconhecer como cristão, eles faziam o seguinte, se eu fosse cristão e eu queria saber se você é cristão, eu pegava, baixava e na terra, no chão, eu fazia um símbolo, da parte de cima de um peixe. E se a pessoa completasse, aí ele responderia se ele era cristão. Era essa a forma de se reconhecer. Então eles se escondiam em cavernas e em catacumbas. Então eles não podiam ir para rio nenhum para se batizar, eles não podiam se mostrar como cristãos, senão eles eram mortos. Então o que eles faziam? Dentro das catacumbas eles faziam os cultos, que eles conseguiam fazer o batismo. Será que dentro de caverna tinha rio? Óbvio que não. Então dentro das cavernas eles faziam o batismo com o que eles tinham de água lá para batizar. Jesus Cristo em nenhum momento ele falou que tem que batizar em água corrente.
Não, o que ele falou é que tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então façamos o que o próprio Cristo disse: deixe vir a mim as criancinhas. Não negue a graça do batismo a uma criança. Ela não tem pecado mesmo cometido por livre e espontânea vontade, mas ela carrega o pecado original de Adão e Eva. E Jesus morreu na cruz por isso, para nos dar essa graça do batismo e sermos retirados desse mal. Não negue isso a uma criança. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no tema de hoje sobre o batismo de crianças. E espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, de falar esse vídeo a muitas pessoas que é necessário. Muitas pessoas precisam conhecer. Não só o tema que foi dito hoje, mas é o tema que também nos outros vídeos eu tive. Então é isso, pessoal. Aqui tem jovem, aqui tem fogo. Paz de Cristo, do amor de Maria.